Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um encontro no Divã da Graça. Hoje nós vamos percorrer um caminho de um personagem extremamente precioso para o nosso conhecimento. Nós estamos no meio de um seriado e decidimos chamar Mentes que Governam. Estamos procurando encontrar personagens e na biografia deles os segredos que fizeram estes homens e estas mulheres mudar o destino da humanidade. Homens que nasceram e viveram grandes desvantagens e no meio do caminho eles mudaram, reverteram a grande desvantagem numa grande vantagem. Pessoas que mudaram a história do mundo porque utilizaram a possibilidade da desvantagem, revertendo para que se tornasse uma grande vantagem. Nasceram com uma sentença condenatória, nasceram para dar errado e acabaram por dar certo. Estou me lembrando constantemente de uma das mulheres que nasce para dar errado. E estou falando muito especificamente de Esther, a rainha persa, que nasce dentro do povo judeu. Logo cedo morre seu pai, morre sua mãe. Ela é órfã dentro da Pérsia. Ela nasce já gerando a desvantagem de ser órfã, de ser uma judia, de ser uma mulher, de ser minoria dentro da Pérsia. E esta mulher que nasce para dar errado, pense, esta moça tinha tudo para se tornar uma menina de programa na Pérsia e se torna a rainha da Pérsia. Como esta mulher se movia, sobre que força, sobre que entendimento, sobre que mentalidade esta mulher plantou a sua vida para que toda desvantagem fosse revertida numa grande vantagem. Então, estou escolhendo alguns personagens e hoje nós vamos transitar pela mente de Daniel. É interessante que Daniel nasce em Judá, ele está debaixo do reinado de Jeoiaquim. Na verdade, este é o terceiro ano do governo de Jeoiaquim, rei de Judá, e Daniel está vivendo como os meninos da corte. Ele era alguém que pertencia à corte do rei Jeoiaquim, era da família real, e ele está confortavelmente vivendo aquela história dentro do reino de Jeoiaquim. De repente, Judá é invadida, Jerusalém é cercada e sitiada pelo rei de Babilônia. Nesse momento da história, Nabucodonosor é o rei da Babilônia. Ele manda sitiar Jerusalém e retira de dentro de Jerusalém algumas pessoas para enxertar dentro do seu governo babilônico. E quem vai cativo para dentro da Babilônia é Daniel. Ele é um deles. Eu queria fazer com você uma leitura de Daniel, capítulo 1, versículos 3 e 4. Quando Nabucodonosor entra dentro da Babilônia, ele tem um capataz chamado Asfenés. Asfenés, ele tem uma missão, a missão de buscar pessoas raras para influenciar dentro do mundo babilônico. Ele não estava ali em Jerusalém para buscar qualquer pessoa para influenciar o seu reinado. Ele tinha especificações e esse seu capataz chamado Asfenés, ele parte com uma missão. Versículos 3 e 4 fala sobre a missão deste homem. Depois, o rei deu ordem a Asfenés, o chefe do pessoal, o chefe do RH,
para escolher entre os israelitas da família real ou da nobreza alguns jovens sem qualquer defeito físico e de boa aparência, instruídos em toda espécie de sabedoria, práticos no conhecimento, gente de ciência, capazes de servir na corte do rei, e ordenou também que se ensinasse a eles a literatura e a língua dos caldeus. O que me impressiona é que nós estamos falando do império mais importante da época, o mundo babilônico. E para influenciar o mundo babilônico, o rei Nabucodonosor sabe que qualquer pessoa não pode influenciar. Pessoas raras influenciam. E Nabucodonosor dá ordem às Fenéis para buscar pessoas raras. É a base de pessoas que mudam o mundo, são as pessoas raras. Primeira coisa que eu quero considerar com você é a raridade de Daniel e de seus amigos. Não eram pessoas comuns. Eles são escolhidos porque são pessoas incomuns. Eles são escolhidos porque não são pessoas como quaisquer pessoas. Eles são diferentes. Tenho insistido e batido muito nesta tecla. Se você é uma pessoa comum, você vai gerar resultados comuns na sua vida. Para você gerar uma influência do tamanho desta, você precisa se tornar uma pessoa incomum, se você não é. Eles são escolhidos a dedo, porque já a sua história começa a marcar desde Jerusalém. Jerusalém é o ponto de partida para a influência destes homens no mundo babilônico. A raridade deve ser para nós uma busca incessante. Eu não posso ser uma pessoa comum, você não pode ser uma pessoa comum, ou nós vamos produzir resultados comuns na vida. Precisamos nos tornar pessoas raras. Eu não posso olhar para a minha vida, eu posso até nascer numa família comum, mas eu preciso me tornar incomum, eu preciso ser uma pessoa rara. Já tenho dito que no mundo da economia, raridade define remuneração. Quanto mais raro, tem gente aqui essa noite? Tem? Então eu pergunto assim, quanto mais raro, mais caro. Raridade define remuneração. Daniel e seus amigos são escolhidos pelo rei da Babilônia para deixarem o reduto de Israel, para influenciar a Babilônia, porque são pessoas raras, são pessoas incomuns, são pessoas que, mesmo obtendo a grande dificuldade que Daniel estava agora, ele sai do palácio, ele era um homem da corte, um jovem da corte, ele vai ser levado como escravo para a Babilônia. Só que Nabucodonosor tem uma visão espetacular. Um dos caras mais notáveis da Bíblia chama Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Nabucodonosor não quer levar escravos para dentro do palácio, porque escravos repetem comportamento. Diga, ai. Você quer ver se uma pessoa é escrava ou não? Olhe para ela e meça sua caminhada. Escravos repetem comportamento. Suas mentes não lhes deixam caminhar muito longe. Nabucodonosor tem uma visão esplêndida. A cultura da Caldeia produziu em Nabucodonosor uma visão tremendamente alargada. Ele vai buscar homens que estão dentro de uma nação que ele faz de
escravos, mas a mente deles não é mente de escravo. A mentalidade de um povo, a mentalidade de um indivíduo, a mentalidade de uma pessoa dita as regras da sua vida. Ele é cogitado para dentro da Babilônia, e só fazendo uma viagem rápida, Daniel, ele ultrapassa 2 dinastias dentro da Babilônia. A Babilônia, ela é conquistada pela Pérsia, e dentro do reinado de Ciro, rei da Pérsia, está lá Daniel, dentro do palácio. Eles não mudam Daniel, porque Daniel é um homem que, embora tenha ido na condição de escravo, tem a mentalidade de um rei. Pessoas que têm a mentalidade de rei prevalecem sobre as crises da economia mundial, crise da família, crise empresarial, crise pessoal, porque não negocia com um escravo, negocia com a mente de um rei, não é refém das circunstâncias. Hoje de manhã estava me lembrando de uma canção. A canção diz: o vitorioso habita em mim, as circunstâncias não me movem a mim, porque o vitorioso habita em mim. Quem tem a mente de um rei não é movido pelas circunstâncias, é movido por sua visão. Escravos andam pelo que veem, nobres andam por sua visão. Nossos olhos nos traem, nossa visão nos guia. Reis caminham por visões, reis não caminham por vistas. Por isso que Paulo diz que quando você alcança a maturidade na fé, você deixa de andar por vistas para andar pelo padrão da fé. É a mudança, a maturidade e a expansão de uma mente que governa. Você pode ter nascido de uma família carente, mas isso não fará de você um homem carente, não fará de você uma pessoa que vai dar errado na vida. Você precisa caminhar pela nobreza. O rei habita em você, o espírito do rei está em você. Você precisa caminhar pela mente do rei. Não importa a condição que você está agora, é com que mentalidade você vai se mover. Não importa muito como você está vivendo neste momento, é como você vai viver, é o que é que você vai fazer no lugar onde você está. O que muda não é estar no lugar onde nós estamos, é o que fazer no lugar onde nós estamos. Querido, há lugares que vão dar certo só porque você está ali. Vai se render a você. Você vai determinar regras para o ambiente, ou você vai viver pela regra do ambiente. Escravos vivem pela regra do ambiente, reis estabelecem a regra do ambiente. Os reis vivem por sua vocação. Um escravo vive pela imposição das circunstâncias. Está ficando séria a parada hoje aqui, não é não? Não sei onde nós vamos chegar, em algum lugar nós vamos. Sabe por que Daniel entra na Babilônia? Porque não foi todo mundo levado para a Babilônia. Os nobres foram e entraram dentro do palácio. Ele entra dentro do palácio e se torna um nobre dentro da Babilônia, mesmo na condição de escravo, porque era raro. O mercado, os relacionamentos, cada vez se tornam mais exigentes. Se você tem uma loja, como todas as lojas desta cidade, você é comum. Você tem que ter a loja, se você é um lojista. A diferença é feita logo quando colocam o olho em você. Raridade. Amém? Ponto 1. Quero saudar a todos que esta noite estão nos assistindo pela internet. Hoje estamos ao vivo
com transmissão para o mundo inteiro. Há pessoas de muitas nações que estão nos ouvindo, pessoas em várias cidades deste país. Quero saudar a todos, e também pela nossa rádio, a Rádio Web Colheita, que também estamos ao vivo pela rádio. Quero saudar a todos que estão me ouvindo e me vendo pelo fenômeno da internet. E hoje nós estamos caminhando, já é o terceiro ou quarto capítulo de Mentes que Governam. Estamos falando sobre a mente de Daniel. Desejo a você graça e paz e um encontro no divã da graça, com muita excelência, e que a graça do Senhor superabunde no teu coração. Vamos lá. A segunda coisa que eu quero sublinhar, para mim é importante, é a decisão de um homem que sabe quem ele é. Eu encontro no capítulo 1, versículo 8, a gente não vai sair do capítulo 1, porque toda a chave do sucesso de Daniel está aí dentro do capítulo 1, ok? No versículo 8 diz assim: e Daniel propôs firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que se lhe permitisse não se contaminar. Esse versículo a gente levaria uma semana inteira, mas eu quero pensar o suprassumo dessa história aqui para compartilhar com você. Imagina uma coisa, gente. Daniel entra dentro da Babilônia, decidido que a Babilônia não vai entrar dentro dele. Hello, baby. Escuta o que eu estou te falando. Ele entra dentro da Babilônia, senhora, decidido que a Babilônia não vai entrar dentro dele. Daniel, em momento algum da sua história dentro da Babilônia, se babilonizou. Pense comigo. Um dos exemplos mais interessantes que Jesus dá para falar do cuidado de Deus e da integridade do ser, ele fala de um lírio, Ismael. Está passando com seus discípulos, eles estão fazendo umas cogitações pagãs, né, arguindo sobre o que haveriam de comer, o que haveriam de vestir e tudo mais. Jesus para aquela cena diante de um lírio. Não sei se vocês já viram um lírio. Eu morava numa cidade, já contei esse fato, mas alguns de vocês não estavam aqui. Eu vinha pela avenida Rio Santos, e na altura de Itacuruçá, que era a cidade onde eu morava, uma região praiana da Costa Verde, quando eu passava naquele trecho, que perfume! Normalmente eu passava muito tarde, era tarde da noite, eu sentia, era um negrume, uma escuridão total, mas aquele perfume era orientador, exalava um cheiro daquele lugar, e eu sempre passava, era muito tarde, passava direto, eu sentia o cheiro, mas não sabia muito bem o que era. Um dia eu decidi parar, no lugar onde o cheiro estava mais intenso. Eu parei o carro, desci do carro, dei uns 3 passos na direção do cheiro que eu sentia. Nos 2 primeiros passos eu estava confortável, no terceiro passo eu afundei numa lama. Aí logo percebi que eu estava no meio de um lodo sujo, fétido. O cheiro era horrível. E eu não podia imaginar que aquele cheiro tão bom estivesse saindo daquele lugar. O ambiente pode ser fedorento, mas você tem que manter o perfume. Eu descobri que era um lugar cheio de lírios. Quando eu me aproximei, meu pé fedia, mas eu olhei para o lugar, estava cheio de flores abertas. Eram os lírios que perfumavam o ambiente. Daí eu entendi bem o que Jesus estava falando. Olha para o lírio, olha para o lugar onde ele nasce. Ele nasce no meio do charco, nasce no meio do lodo em putrefação, mas a natureza do lírio
está preservada, mesmo nascendo no meio de um charco. Que loucura! É isto que Daniel entendeu. Ele decidiu firmemente entrar na Babilônia, mas não deixar a Babilônia entrar dentro dele. Não são suas condições que determinam o futuro, o seu futuro. O seu futuro não está associado a quanto você tem na sua conta bancária, ou a quanto você tem de crédito no mercado. O seu futuro não está no sobrenome que você tem. O seu futuro não está na sua carteira de clientes. O seu futuro não está na sua condição. O seu futuro está marcado nas decisões que você toma. Nossas decisões determinam o futuro. E foi isso que Daniel fez. Decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. O problema não era comida nem bebida, o problema era babilonização. Ele aprende a cultura da Caldeia, ele aprende a falar a língua da Caldeia, mas ele continua liberando o perfume. Sabe o que vai acontecer? Quero dar outro exemplo para você. Quantos de vocês gostam de peixe? Peixe. A maioria, né? Peixe de água salgada? Ok? Ok. Meus peixes prediletos são de água salgada. Um robalo, um badejo, um linguado, uma pescada caprichada, né? Aprendi a comer pescada aqui. Na minha terra a pescada não é muito boa, não. Mas é interessante, eu pesquei muito robalo. Meu dia de folga era a pesca do robalo. Imagina você. O robalo é um peixe saborosíssimo. A dieta básica dele é camarão. Pode compreender que o sabor que vai dar a carne? Acabei de comprar um. Está me esperando. Um de 2,6 kg. Na medida. Mas depois eu te digo que sabor que tinha. Tudo bem? Imagina, você tira o robalo de dentro do mar. Ele nasceu na água salgada. Comeu os plânctons da água salgada, se alimentou do camarão da água salgada, viveu, aprendeu a nadar, a fugir do predador no meio da água salgada, bebeu água salgada a sua vida inteira, mas quando você tira esse peixe da água salgada e o coloca na sua bancada para tratá-lo, você escama o peixe, você escala o peixe e vai consumi-lo. Que sabor tem esta carne? Diga, doce. Se você não colocar sal, você vai ter dificuldade na hora de degustá-lo. Você pode viver no pior lugar deste planeta. Você tem uma natureza, meu Deus do céu. A natureza de Deus está na sua vida. Ele repartiu da sua natureza com você, não é isso que diz o apóstolo? Você pode viver no meio do mar salgado, se movimentar no meio do mar salgado, mas a sua natureza tem que ser doce. Segredo. Não deixe ninguém roubar a sua doçura. Não deixe experiência nenhuma desta vida estragar você. Não deixe que nenhum estímulo do céu ou do inferno arranque de você a sua peculiaridade, a sua natureza doce, a natureza de Cristo que há dentro de você. Esta é uma decisão ética e de caráter. As pessoas precisam saber com quem elas estão lidando. Precisamos ser pessoas previsíveis, gente. Uma hora você está bem, dá bom dia até
para o português da padaria, manda flores para o delegado, como diz o poeta maranhense Zé Cabaleiro. Vocês conhecem bem, não é? Nosso irmão Zé Cabaleiro e seus corinhos. Mas tem um dia que você acorda cuspindo marimbondo. Ei, pessoas que num momento estão no céu, no outro estão no inferno, não são confiáveis. Há pessoas que não vão negociar com você porque você não é confiável. Você não é estável. Você não é o que disse que era. Você é aquilo que as circunstâncias estão impondo que você seja. Você não é doce no meio da água salgada. Não é esta a repreensão de Pedro, ou de Paulo para Pedro? Pedro, tu és repreensível. São Pedro, hein? Sabe por quê, Pedro? Quando os judeus não estão aqui, tu és um. Tu lida com os gentios de uma maneira, mas quando chegam os judeus, tu te comportas como um crente. Tu puxa os S's e R's para impressionar. Glória a Deus, a paz do Senhor. Tu é um crente mandrake, Pedro. Tu é feito um camaleão. Querido, você precisa ser o Cristo encarnado, esteja você onde estiver, dentro da Babilônia ou dentro de Jerusalém. Esteja você onde estiver, a sua natureza fala do seu caráter. Aquilo que você é vai se manifestar no dia das grandes tempestades. Ok? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Está tudo bem aí com você? Eu estou te falando porque é que Daniel deu certo. Porque é que ele entra escravo e domina a mentalidade da Babilônia. O rei Nabucodonosor chega a dizer que não há entre os sábios caldeus, que não há dentro do palácio pessoas como Daniel. Sabe, gente, a circunstância às vezes tenta roubar de nós aquilo que nós nascemos para ser. Quando Daniel entra na Babilônia, que ele é apresentado lá no palácio, chega um chefe dos eunucos e diz assim: vamos fazer o seguinte, vamos trocar o nome desses caras. Vamos fazer com que o arquétipo mental deles seja alterado. Porque se mudarem sua mentalidade, mudam sua vida. Se mudarem sua mentalidade, mudam sua vida. Aí, o chefe dos eunucos diz: vamos botar um nome diferente. Eles colocam 4 nomes nos 4 amigos, cada um nome de um deus babilônico. Você Daniel, que era Deus é meu juiz, agora terá o nome de Beltesazar. Ou seja, esquece quem você foi. Eu vou te dizer uma coisa: o dia que você perder a sua conexão com o seu passado, você deixa de ser você. O que foi que eu falei? O dia que você se esquecer de onde você veio, você deixa de ser você. Você é sua origem. As soluções para a sua vida estão no seu DNA, de onde você veio. Se você rompe com sua origem, você rompe com você mesmo. A memória de um povo é sua história. Por que é que nas grandes conquistas do mundo antigo, a primeira providência tomada, quando se queria aniquilar uma nação, era incendiar as bibliotecas? Ou soterrá-las, porque as bibliotecas mais antigas eram escritos em barro, né, em pedras. Eles quebravam, destruíam, porque se destrói sua memória, destrói sua vida.
Nós não estamos desplugados do nosso passado, gente. A história de um homem, ela é constituída de passado, presente e futuro. Não tente se esquecer do seu passado, ou você vai se perder na sua vida. Esperava pelo menos um ai, ai, ai aí de alguém. Porque eu estou te falando coisas sérias. Há coisas no nosso passado que são muito deliciosas, e há outras que são pavorosas, mas se você se esquecer delas, você vai incorrer no mesmo erro. A história, ela é referência para que nós não vivamos um equívoco na vida. Não se perca tentando se esquecer da história, da sua história, das suas dores, das suas tristezas, das humilhações pelas quais você passou. Só não se estrague se lembrando das dores. São experiências, elas nos amadurecem. O problema é quando elas nos apodrecem. Mas esquecer do seu passado é burrice, estupidez. Das experiências que marcaram você, estupidez se você tentar se desvencilhar delas. Porque elas são fundamento para uma vida bem-sucedida. O chefe do eunuco sabe disso e diz assim: vamos começar mudando o nome deles, porque se eles se esquecem de quem eles são, eles serão um de nós, vão se babilonizar. Mas mesmo Daniel, tendo o nome mudado na Babilônia, ele está decidido não se contaminar, não mudar o seu interior, continuar sendo o mesmo Daniel que saiu de Israel e entrou na Babilônia. Esse homem é um dado histórico. Do jeito que eu estou indo assim, tá bom para você? Não estou achando muito bem não, mas tudo bem. Sei que você fosse chorar, rolar no chão, nada disso? Não. Daniel, eu sou muito interessado na história dele. Você se lembra quando Jesus nasce? Há um sinal na astronomia, um astro corta o céu, uma estrela, ok? Lembram que os magos vindo do Oriente, eles vêm seguindo um sinal? Este sinal, ele só tem o conhecimento, porque lá na Babilônia, Daniel, quando entra na Babilônia, lembra que eu disse que Nabucodonosor encontra nele sabedoria maior do que em todos os astrônomos da sua época? O conselho estava sobre ele. Muito bem. Quando Daniel entra na Babilônia, ele funda uma escola de astronomia, que era a ciência top, era tecnologia de ponta. Ele funda uma escola de astronomia. Nessa escola de astronomia, ele introduz o conhecimento do Messias. Dentro do mundo babilônico, eles dão a Daniel o recurso que Daniel precisava para que Daniel mudasse não só a história de Israel e da Babilônia, mas do mundo inteiro. O fundamento astronômico, deixa eu explicar uma coisa. Esta porta aqui está funcionando com mola. Pode sair por ela, que ela não vai fazer barulho nenhum. Tem uma mola que pode ir e vir, essa porta aqui. Tudo bem? Tudo legal? Só para você ficar ligado. É que a gente colocou essa semana, acho que a maioria de vocês não sabe. A história de Daniel na Babilônia, ele não vai desfrutar do que a Babilônia pode dar para ele. Ele vai interferir ativamente na vida do planeta. Queridos, quando Deus nos coloca em algum lugar, este lugar precisa passar pelo nosso claro e forte sentido de missão. Quando a gente chega num lugar, não é para a gente se perder lá dentro, não. É para a gente criar referência naquele lugar.
Deus leva você a algum lugar, ainda que este lugar não seja o lugar das preferências suas, quando você entra dentro daquele lugar, você precisa saber para que é que você está ali. Pessoas que não sabem por que estão ali, elas se perdem. Quando você entra num lugar, ele pode não ser o melhor lugar do mundo, mas quando Deus coloca você ali, é porque Ele espera que você faça alguma coisa naquele lugar. É que de alguma forma aquele lugar seja afetado pela tua presença. Ok. Deixa eu ir mais avante aqui. Ok. É que eu já estou querendo correr lá para o fim, eu estou me segurando aqui, que minha língua está coçando. Ok. Lá no capítulo 10 do livro de Daniel, quero dar esse salto aqui. No capítulo 10 do livro de Daniel, acontece uma coisa impressionante. No capítulo 10, Daniel começa a orar, pedindo a Deus a sua interferência dentro da Babilônia. Presta atenção nisso. Daniel vai orar durante 21 dias, por um propósito específico. É uma oração com propósito. Não é um propósito de oração, é uma oração com propósito. 21 dias, ele vai se manter focado. Sabe, eu tenho me preocupado muito com a conduta de oração da igreja contemporânea. Nós estamos vivendo a época da instantaneidade, né? Tipo assim, eu oro hoje, tem que receber amanhã. Senão eu já mudo de alvo de novo. E eu vou mudando. Né? Ei, se você tem um objetivo em Deus, mantenha seu foco. Pode durar 21 horas, 21 dias, 210 dias, mantenha seu foco. Se você tem uma palavra de Deus para a sua vida, não perca o foco só porque está demorando. Não vai se casar com qualquer bandido, só porque o teu... Tem que manter seu foco. Tem que perseverar. A palavra é perseverança, que é diferente de teimosia, né? Teimosia é um comportamento gerado por alguém que insiste em fazer aquilo que sabe que não deveria, mas é teimoso, continua, só na cabeça. Perseverança não, perseverança é, você conhece o propósito e precisa esperar o momento certo. Não desista quando você tem uma palavra de Deus para a sua vida. Ainda que demore, não se perca porque está demorando. Não desanime porque está demorando, porque muitos são os motivos. Muitos são os motivos. No caso de Daniel, especificamente, quero mostrar uma coisa interessante para você. Daniel está orando e durante 21 dias ele vai manter seu foco. 21 dias de oração. No 21º dia, então estou me referindo objetivamente ao capítulo 10, versículos de 12 a 15. Daniel está orando e de repente alguém vem e diz assim: Daniel, tudo bem, a resposta já foi te dada. Agora, saiba de uma coisa, Daniel, no primeiro dia que você começou a orar, Deus respondeu a sua oração. Só que o anjo que veio trazendo sua resposta foi impedido nas regiões celestes. O príncipe da Pérsia o impediu na região celeste. E ele não pôde chegar, até que Miguel, príncipe da nação de Israel, ele veio ao meu socorro, e aí eu fui liberado das garras do príncipe da Pérsia,
e aqui está a tua oração respondida. O que isso quer dizer? Um monte de coisa. Deixa eu colocar meus apontamentos aqui. Onde Daniel está? Qual é o império que ele está? Babilônia. Babilônia, diga Babilônia. Ele está orando dentro do território da Babilônia. E o príncipe da Pérsia entra dentro da Babilônia. Quem deveria se opor a Daniel era o príncipe da Babilônia. Mas quem se opõe à oração de Daniel é o príncipe da Pérsia. O que isso quer dizer? Meu irmão, um mistério. Preste atenção. A Pérsia é a próxima dinastia. A Babilônia será dominada pela Pérsia logo, logo. Nabucodonosor vai ser sucumbido pelo Ciro, o rei da Pérsia. Então, olhemos com bons olhos o que está acontecendo. No mundo espiritual, as coisas se antecipam. Primeiro acontece no céu e depois acontece na terra. Deus avisa você antes, para que depois aconteça na terra. Deus diz: eu não deixo nada por falar com meus santos, os profetas, antes de que aconteça na terra. Eu conto para os profetas o que vai acontecer antes que aconteça. Feliz a igreja que tem um profeta. Eu não estou falando de um doidinho, aventureiro. Estou falando de um profeta. Feliz a igreja que se movimenta pela palavra da profecia. O que eu estou te dizendo é que o príncipe da Pérsia, ele vem nos ares impedir que a bênção que Daniel esperava para alcançar a Babilônia fique retida, como se ele estivesse impedindo, retendo, para que a Pérsia tivesse maiores chances e possibilidades de derrotar a Babilônia. Só que Daniel não é um babilônico, nem é um persa. Ele decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele continua judeu até a alma. Podem chamá-lo de Belsazar, ele continua sendo Daniel. Tá decidido. Podem chamar você do que quiserem chamar. Você não pode se perder daquilo que você nasceu para ser. A batalha está travada. E o príncipe de Israel entra nas regiões celestiais. Querido, há coisas que estão para acontecer aqui dentro dessa cidade. Que há nos céus desta cidade uma batalha travada. Se tivermos homens e mulheres como Daniel aqui. Sabe o que vai acontecer? Por causa de você. Por causa de você. Não desista. Persevera. Está difícil, mas ora que melhora. Mantenha-te firme, fiel a Deus. Meu irmão, está chorando, está gemendo, está doendo, continua, não perca o seu foco, só porque você foi afetado de alguma forma, porque já já o livramento que Deus já mandou para alcançar a sua vida vai chegar. Você está nas mãos de Deus. Deus tem o controle individual das nossas vidas. Ok? Sua vida está nas mãos de Deus. A tempestade que você passa hoje, eu não sei porquê, mas Deus sabe as necessidades que nós temos. Tempestade
treina nosso caráter, afina a nossa humildade. Tempestade nos torna mais humanos, mais parecidos com Deus. Nossa fraqueza, ela atrai o poder de Deus, e o poder dele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Há coisas que acontecem na nossa vida só porque somos humanos, só porque sofremos, só porque somos humilhados. Há pessoas que só serão exaltadas porque elas se humilham. Aguenta firme, querido, vai passar já já. Não perca a sua doçura, continue sendo você mesmo. Se lançarem você dentro de uma fornalha, se tentarem matar você, acabar com a sua vida, acabar com o seu nome, acabar com a sua história, eles vão ter um problema com Deus. Nós, enquanto igreja, temos nos tornado a menina dos olhos de Deus. Tenta tocar no teu olho, rapidamente, né, você afasta a mão que vai tentar te ferir, porque a menina do teu olho é preciosa, é protegida o tempo inteiro. Você é menina dos olhos de Deus. Deus ama você. A ausência de recurso não vai destruir a tua vida. Aquilo que você não tem não vai atrapalhar os planos de Deus na tua vida. Você precisa se manter completamente íntegro. Daniel se movia com a cabeça de um rei. Ele chega na Babilônia e diz: o que é que eu tenho que fazer para botar ordem neste lugar? Eu sempre me lembro de um galpãozinho velho, de uma sala no fundo de um galpão, que quando o profissional entra e alguém diz para ele assim: você vai trabalhar lá no fundo do galpão. Eu penso, meu Deus, que oportunidade que essa pessoa está tendo. Ah, se ela não murmurar. Ah, se ela não se estressar. Ah, se ela transformar aquele almoxarifadozinho lá no fundo do galpão, aquele lugar que nem rato quer morar. Se ele mudar aquele lugar, se ele colocar em ordem aquele caos, logo, logo vão dar a frente da loja para ele. A maior cantora da música country americana, Dolly Peterson, ela disse assim: se eu tivesse que começar a minha carreira hoje, e tivesse que começar sendo a garçonete de uma lanchonete, logo, logo, eu seria gerente daquela loja, porque a minha raridade, eu trataria os clientes como nenhuma outra garçonete trataria. Eu deixaria o balcão um brinco, eu mudaria aquela sujeira toda, e logo, logo, o dono do negócio olharia para mim e diria: a sua promoção chegou. Quando Deus coloca você no meio de um caos, é porque está próximo à tua promoção. Ponha em ordem aquela bagunça e você vai ver o que vai acontecer na sua história. Pare de reclamar. Tem um motivo para você estar ali. Diga para que você veio. Por que você chegou ali? Qual é a sua contribuição para aquele lugar? Só fica contando as experiências do passado. Ah, quando eu era, né, quando eu era menino lá em Barbacena, né, porque quando eu era. E agora? Diga para que você chegou. Tem pessoas que estão trabalhando conosco que ainda não disse para que chegou. Está 10 anos, 20 anos, no mesmo lugar, e não diz para que veio. Não, meu irmão, quando você chegar ali naquele lugar, olha, vão ter raiva de você, é natural. Alguém vai criar um plano para jogar você dentro da fogueira, minha irmã.
Alguém vai tentar sabotar você, alguém vai tentar sujar o teu nome, alguém, e às vezes com o mesmo sobrenome que você tem, vai tentar puxar o teu tapete, destruir a tua vida. Só tem um detalhe: quando você anda no propósito de Deus, quando você caminha na direção da sua vida, o fogo perde o poder de destruir o seu corpo. Você será preservado por causa da palavra que está sobre a sua vida. E estar debaixo da palavra de Deus nos protege, gente. Estar debaixo da palavra nos protege até da morte. Um homem que foi protegido da morte, Simeão, que aguardava o Salvador com expectativa. O dia que Jesus entra no colo de Maria para ser apresentado, para ser alistado naquele lugar, que ele pega o menino e diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Meus olhos já viram o Salvador de Israel. Missão cumprida. Por isso vale a pena, olha, ter uma palavra de Deus pode proteger você da morte. Ter uma palavra de Deus para a sua vida pode proteger você da morte. Pode tirar você da cama, da depressão, de um casamento falido, da insolvência da sua vida financeira, do caos da falência da sua empresa. Quem anda com Jesus não perde seu tempo. Sabe exatamente o que vai fazer ali. O ambiente não é bom, mas você é bom. Então quem vai mudar quem? O ambiente muda você ou você muda o ambiente? Não, é uma pergunta retórica. Pense antes de me responder. Quando Deus coloca você num ambiente de desconforto, o que é que vai mudar? O ambiente ou você? Sempre penso no Salmo 87, do Vale de Baca. Eu tenho pensado numa coisa. Há pessoas, 84, há pessoas que são assim. Quando elas entram, o lugar está em paz. Está tudo tranquilo. Quando elas entram, vira um inferno o lugar de paz. Tem ou não tem? Deve conhecer alguém assim. A nossa vocação, o lírio que nós somos, é que quando nós chegamos, o ambiente pode estar lá para baixo, vai ficar lá para cima. As energias que fluem de nós, o poder e a unção que flui de nós, precisa colocar ordem na bagunça que está do lado de fora. A bagunça não pode entrar dentro de você. Decidiu firmemente Daniel não se contaminar com as finas iguarias do rei. Decisões que colocam em ordem a bagunça do lado de fora. Ele chegou. Ele chegou. Ele está aqui. Você não. Porque você chega, os demônios vão embora. Fui chamado para expulsar um demônio da vida de uma pessoa. Quando eu cheguei, o demônio disse: você aqui? Não, você não. Me queria naquele lugar não. Falei: você não, você aqui não. Pode ir rapando fora daqui, seu bandido. Tem conversa não, pode ir saindo daqui, né? Você chegou. A ordem se estabelece. Quando mamãe chega, a paz da nossa casa vira um inferno. Ou, quando mamãe chega, o Vale de Baca se transforma num manancial. Quem é você? A que time tu pertence? Nosso filho chegou. Graças a Deus, meu filho, a casa está pegando fogo, você chegou. Que bom, meu amor. Porque você vem trazendo solução para aquela tragédia. Sua natureza não contaminada pela loucura de uma Babilônia, pelo conhecimento da Babilônia. Agora, querido, precisa ser raro e ter a mente de um rei. Não vibre na mente de escravo. Escravo reclama de tudo. Nada está bom, nada está legal, está tudo ruim.
Domingo eu me lembrava do cowboy de novo. Eu vou te dizer como é que funciona. O cowboy é um personagem que eu vou lembrar dele de mês a mês. O cowboy era um rapaz que eu pastoreava. Um dia, ele chegou na igreja e me disse, chorando. Bom, a pessoa chora, a gente é sensível, né? E eu estou ligado. Ele disse, bispo, eu ando na merda. Não, é um merda semântico, já já você vai entender o que é. Eu ando na merda. Eu falei, como, meu filho, que loucura é essa? Ele disse, papai tem uma vacaria. Papai tem uma vacaria. E eu vivo pisando na merda para lá e para cá. Só cocô de vaca. Eu não aguento mais aquele cheiro, aquele lugar, aquela pobreza, aquela miséria. Eu disse para ele, você está louco, rapaz. Você está em cima de tanta riqueza. Ele diz, não, é cocô de vaca. Eu falei, é riqueza. Tu vai fazer o seguinte, vai juntar aquilo com um pouco de terra preta, vai misturar os dois e vai fazer riqueza. Tu vai vender adubo. Aí ele parou de chorar. Falei, meu filho, deixa de ser doido. Tu pode ganhar dinheiro com aquilo que você está chamando de esterco lá, junta aquilo, faz uma mistura, vai lá para a Avenida Brasil, bota na pista e uma placa, terra adubada. Tu vai vender todo o cocô de vaca do teu pai e vai faltar. Meu irmão, ele começou a vender e vendia tudo. Começou a procurar cocô de vaca em outros lugares lá. Aí ele descobriu que perto da casa dele tinha uma grama grande, um terreno enorme. Ele começou a cortar uns quadrados de 50 por 50, tirar e botar. Ele vendia agora grama e terra adubada. Fez um dinheirinho, foi lá no Ceasa e comprou umas mudinhas de planta. Aí deu uma melhorada, puxou um pedaço de pau para lá, um pedaço de pau para cá, um plástico em cima, fez um quiosque. Pensando o quê? E passou a vender terra adubada, grama e mudinhas de planta. Meu irmão, esse cara passou a viver do quiosque dele, do cocô de vaca. Quando você entra dentro daquele lugar, seus olhos podem te trair e sua visão pode lhe guiar. Repita comigo. Repeat, please. Meus olhos me traem e minha visão me guia. O que é que você vê quando entra ali? Ah, se você é um escravo, só vai ver sujeira. Se é um rei, vai ver riqueza. Querido, vocês já viram quantas pessoas têm se enriquecido depois que alguém deu um salto para cima e inventou uma tal de reciclagem do lixo? Há comunidades inteiras vivendo de reciclagem. Eu estava contando esses dias, no Rio tinha um dos piores aterros sanitários desse país, chamava-se Jardim Gramacho. Pense em urubu, lá vendia as dúzias de urubu, era muito urubu, atrapalhava a aviação, era uma loucura, Jardim Gramacho. Sabe o que eles fizeram agora? Eles limparam todo o lixo, mudaram de endereço, a Petrobras instalou umas torres para baixo, perfuraram o solo, e a refinaria de Duque de Caxias é alimentada pelo gás daquele solo da lixeira. Eu vi uma fazenda que todo o gás utilizado dentro do perímetro da fazenda era do lixo coletado desta fazenda. Todo o material orgânico era jogado num determinado depósito, vedado os tonéis, um tubo saía lá de dentro e o gás da fermentação, é butano? Não sei se é butano aquilo ali. Metano, obrigado. O metano
A fazenda era alimentada com o gás que saía do lixo. Tem gente que vai olhar para o lixo e vai encontrar tanta riqueza, porque sua mente não é a mente de um lixo, é a mente que encontra riqueza no meio do lixo. Você pode morar dentro de uma comunidade pobre de maré, maré, maré. Quantas pessoas eu já ouvi reclamando daquele fogãozinho de 4 bocas, todo empenado, se recusando a fazer coisas naquele fogão, mas faz um café que ninguém faz igual. Faz umas 5 garrafinhas dessa, meu irmão, bota no lombo de um jegue e vai vender café nessas lojas aqui de porta em porta, e você vai ver que aquele fogãozinho ainda pode lhe render algum recurso. Eu tenho dito, porque acho que uma hora dessa alguém vai acordar. Alguém vai acordar. Alguém vai acordar. Tem alguém dormindo aí? Alguém vai acordar. Uma receita tira você da miséria e coloca você na riqueza. Uma receita. Um corte, uma tesoura e um modelo pode transformar aquela maquininha Singer. Esse som é familiar a alguém? Singer. Minha avó tinha outra lá que eu nem me lembro o nome. Gulliver? Hã? Bom, essa aí não é da minha época mesmo. Você pode estar com uma indústria têxtil dentro de casa, mas se a sua cabeça é de um escravo, você vai ver um estorvo no canto da sala. Não é capaz de ver a indústria têxtil que está bem diante dos seus olhos. Senta naquela máquina, compra um retrói de linha, compra uns tecidos, vai fazer shortinho. Compreende? Irmãs, compreendem? Quando Deus coloca você ali naquele lugar, não é para te humilhar. Quando Deus coloca você ali naquele lugar, não é para que riam da sua cara e te humilhem. É para que você dê a volta por cima. É para que você mostre por que é que você está ali. A mentalidade de um homem o guiará. Eu entro dentro da Babilônia, mas a Babilônia não vai entrar dentro de mim. Estou decidido. Tu está decidindo o que na tua vida? Uma pergunta. Você está decidindo fazer o quê? E para onde com a história que você tem? Meu irmão, nem a história mais trágica que um homem pode contar será a sua ruína. Eu gosto de uma história que eu contei. Alguém chorava e me dizia: o senhor não conhece minha história. Eu disse: oh. E a pessoa dizia: se eu contar para o senhor chora. A história é feia. Se eu contar 10 minutos da minha história, o senhor vai chorar o resto do dia. Eu digo: está com best-seller na mão e não sabe. Eu disse para aquela pessoa, eu disse: minha irmã, vai agora para o computador, senta lá e vai escrever tua tragédia. Há pessoas que adoram comprar tragédia. Tragédia vende, olha, naquela coisa da dor que saiu sangue, tu bota 2 litros de sangue sangrando. Se possível, tu pede a gráfica para derramar naquela página um vermelho ali, para acentuar que tem sangue. Querido, o jornal que mais vende nesse país são jornais que tem sangue. Tu torce assim, pinga sangue. Você pode viver uma tragédia,
Mas se você juntar essa tragédia e publicá-la, você tem um best-seller na sua mão. Saia da tragédia vendendo sua história trágica. Usa a cabeça de um rei. Pare de caminhar como um escravo. Diga: Babilônia, eu cheguei. Problemas, cheguei. Escuridão, cheguei. Tempestade, aqui estou eu. Sua mentalidade. Tu não é um pardal que tem medo de tempestade. O salmista diz que há aqueles que vivem do mar aberto, que não tem medo de tempestade, que decidiram viver do lucro que o alto mar produz. Isso quer dizer que até no meio de uma tempestade, no meio do mar, pode gerar lucro na sua vida, seu estilo de vida, sua nova maneira de pensar, de agir, de produzir. Sua riqueza, ela vem da sua mentalidade, das ideias que você tem. Hoje eu estava ouvindo uma história. Um homem estava orando. Eu vou só evitar nomes. Um homem estava orando e disse: Deus, dá-me uma ideia de riqueza, dá-me tuas sementes, dá-me uma ideia. Aí ele dormiu e sonhou. Ele sonhou com umas gotas de chocolate que caíam, umas gotas de chocolate, e nas gotas de chocolate tinha as iniciais do nome dele, MM, Mike Murdock. Oh. Ele disse: todo mês chega um chequezinho daquela ideia que Deus me deu, a gota de chocolate. Conhece M&M's? M&M? Um sonho, uma ideia que gera riqueza. As maiores riquezas deste planeta estão aí, dentro de você. Fica olhando para fora, olhando para cima, olhando para a morte da bezerra, a riqueza está aí. Deus não deixou um homem sem sementes. Nossas riquezas vêm de nossas sementes, irmãos queridos. Nossas riquezas vêm das nossas sementes. Uma ideia pode significar um cheque caprichado, todo mês entrando na sua conta. Um sonho, uma ideia. Mas você pode acordar e dizer: diabo, peço a Deus um sonho para me dar a riqueza, Deus me dá 2 gotas de chocolate MM. Ah, para o inferno. Você tem que ser um bom receptor das sementes de Deus. Você precisa se tornar um bom depósito das riquezas de Deus. Ou senão, entra na sua vida e vai embora. Pare de andar pela temperatura do mercado, tem que andar pela temperatura do Espírito na tua vida. Deus não está atrelado à temperatura do mercado. Eu agora vou entrar nesse negócio que está todo mundo ganhando dinheiro. Ei, sossega o facho. Você foi chamado por Deus para se mover pelo Espírito, não pelo mercado. O que é que Deus anda falando para você? Tem que ter intimidade com Deus. Tem que manter relacionamento com Ele. Ouvir seus segredos. Ouvir sua voz. Ver a nuvem se mover. Ver a coluna de fogo mudar de lugar. Tu está de olho em tudo, menos na coluna de fogo, menos na nuvem que se move. Israel estava lá. A coluna se moveu
levantar acampamento, vamos, porque a nuvem é a direção de Deus para a nossa vida. Querido, nós precisamos deixar de viver vidas naturais para vivermos vidas guiadas e orientadas pela direção de Deus. Um homem que vive na direção de Deus, uma mulher que vive na direção de Deus, ela não se perde no meio do caminho, porque a nuvem tem direção. O mover de Deus tem direção para a nossa vida. Você não precisa terminar seus dias como você começou. Então, mantenha-se firme. Não se contamine. Deixa Deus escrever através da sua vida uma história que muda radicalmente, não só a sua vida, mas a vida de uma comunidade inteira, de uma cidade inteira, de um estado inteiro, de um país inteiro, só por causa de você. Pessoa rara que você é. Agora você pode escolher fazer parte da multidão e viver uma vida que não muda nada, que não interfere nada. Tudo passa por você. Como a banda, estava à toa na vida, o meu amor me chamou para